Hola chicos, buenas tardes a todos. Mira, este aquí es nuestro segundo vídeo, segundo y último, les prometo, de nuestra clase de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre reglas ortográficas del español. Estas reglas, gente, van a ayudar a escribir bien un texto, escribir bien los trabajos, las respuestas que a veces pedimos para que escriban, ¿no? E hora ou outra, há pessoas que aún siguen com este mesmo tipo de error. Então, vamos recordar agora estas reglitas e vamos poner em prática, não? Tentar escrever bem, recordando estas regras. A primeira regra que temos é de não usarás esse. Mira, em espanhol, não temos a variação que a S tiene como em português. El português, eu tenho, por exemplo, sapo, la S com sonido de sa. E tenho rosa, essa S com sonido de za. Já em espanhol, não vai ocorrer esta variação. Mira bem. Massa, esse, exceso. ¿Vieron? Nenhuma vez cambiou o sonido. Então, por isso, não é necessário escrever com dois S, uma S solo. Vamos ahorrar. Ahorrar seria em português economizar. Vamos ahorrar a escrita, não? Escrevam solamente com uma S. 2. Não usarás LH. Mira bem, esta LH seria a questão do sonido de LHA. Não vamos utilizar a LH para esse sonido de LHA, porque já temos a L que hace esta função, ¿no? Entonces, la L sería las dos L's juntas. Ella ya hace ese sonido. Mira solo. Batalha, muralla, llama. ¿Vieron solo? Não necessitei poner uma H aqui. E outra explicação é porque a H em espanhol sempre vai ser muda. Então, se eu escrever uma H dentro da palavra, eu não vou pronunciá-la. Não vai cambiar como olhar. E sim, vamos ter o sonido de la L al. E depois vamos ter tempo mudo. Profe, então isso significa que não terá palavras escritas com LH em espanhol? Existem palavras escritas com LH, pero não se pronuncia como olhar. Vai ser esta pausa que les hablé agora. Por exemplo, alhambra. Alhambra é escrito com A, L, H, A. E assim, nós não conseguimos acelerar. E se vou fazer a L, subo a língua para pronunciar esta L, e depois já hago uma junção com a letra A. Mira solo. Alhambra. ¿Vieron? Entonces, la LH existe, pero no para ser ya. Para hacer el sonido ya, yo utilizo la L. Tercera regla, no usarás NH. Mira, no voy a utilizar NH para hacer sonido de ña. ¿Por qué? Ya tiene una letra en español que hace ya este sonido, ¿no? Tenemos la ñ. Mira solo. Enseñar, pequeño, niño. Este aqui já hace esta função de ña. Então, não é necessário escrever com NH, sino que com ñ. Próxima regla. Não usarás M al final de las palabras. M al fim de las palabras, que nos recuerda? Me recuerda el português. Então, terminar com M é algo que temos em português. Em espanhol vai ser diferente. Vamos terminar com a N. A vezes, como já temos esta costumbre do português, a vezes escrevemos com a M assim por não prestar atenção. Então, sempre hablo assim para meus alunos. Não deixem ser conduzidos por la mano. Deixe o cerebro hablar mais alto, não? Então, dê uma pausa, pensem antes, depois escreva com a N. Então, exemplos.
también, fin, con, están. Excepciones são palavras que vêm do latim. Porque, em verdade, essas palavras do latim não são palavras do espanhol. São palavras prestadas à língua espanhola. Então, por isso, conservamos a M em las palavras álbum, referéndum, film, currículum, ítem. Pero mira, profe, film. Este film seria aquele que vemos em el cine, que vemos em la tele. Neste caso, film seria o material, a película que se utiliza para produzi-los. Então, quem é nascido na época de la profe, não? Quem viveu na época de los 80, de los 90, recuerdam que nossas câmaras de sacar fotografias não eram digitais. Nós comprávamos filmes e poníamos em la câmara, sacávamos as fotos e depois levávamos, por exemplo, a Fujioka. E de ali que conseguíamos nossas fotografias. Então, filme era aquela película que utilizávamos para pôr em la câmara. Muita gente recordou agora, não? Os viejos tempos. Aí, quando tomávamos as fotos em Fujioka, íamos ver, aí salia gente com olhos rojos, salia gente com a cara feia, a vezes não salia nadie, não? Então, isto era filme. Próxima regra. Não usarás Z com E, nem Z com I. Mira, gente, Z com E e Z com I são junções, são uniões proibidas em espanhol. Nós, em vez de escrever a Z com E ou Z com I, vamos cambiar por uma C. Mira solo. Aceite, aceituna, peces, introduzir, cocinar. Todas elas vamos escrever com C em vez de Z. Profe, não existe nenhuma palavra escrita então com Z e E ou Z com I. Existe uma exceção. Existe a palavra Z, que é o nome da letra, não? Então, em caso do nome da letra Z, é permitido escrevê-la com Z. Agora, todas as outras palavras, aí vou escrever com C. Então, aceita, aceituna, cero, que é o número, todos vamos escrever com C. Próxima regra, não usarás C cedilha. Mira, gente, C cedilha, não existe esta letra em espanhol. Não é uma letra do idioma. Neste caso, quando necessitamos escrever algo para ser o sonido próximo correspondiente, nós vamos utilizar a Z. Mira só aqui. Esperança, açúcar, poço, empezar, abraçar. Todas elas eu cambio por uma Z e não necessito utilizar a C cedilha, perdão. Próxima regra. Não usarás acento circunflexo e nem usarás o acento tio. Em espanhol não é necessário utilizar estes dois, vamos dizer, os acentos gráficos, não? Por quê? Vamos utilizar solamente uma, vamos ser mais econômicos, não? Então, vou utilizar la tilde. La tilde é este acento gráfico aqui que temos em francês. Educación, dinámico, atención. Mira só que boa é a língua espanhola, não? As regras de acentuação são bem fáceis, bem reduzidas, vamos dizer, desta forma. E também os acentos, não vamos utilizar circunflexo nem tio, solamente a tilde, que é esta forma de acentuar que está aqui em los exemplos. Octava, não separarás la L ni la R. Então, quando haver alguma palavra com esta formação, cuidado, porque em português, por exemplo, quando há palavras com encontro de
R com R. Nosotros solemos separar una R, después poner la R en la otra sílaba. En español, no. En español, gente, vamos conservá-las siempre juntas. Entonces, vamos ponerlas juntas en la sílaba que va a formar un sonido. Entonces, mira, palavra perro. Perro. Yo voy a poner la R junto con la O para formar el sonido. Mira, P, separo, ro. Consegui un sonido, ¿no? de algo. Ahora, si yo pusiera esta doble R en la primera sílaba, yo formaría así, per, o. No estoy pronunciando la palabra correcta, ¿no? Entonces, por eso siempre vamos a poner la letra junto con la vocal en que va a ser el sonido. Siempre tome esse cuidado. La misma cosa também com la L. Mira solo. K, separo, lhe. Se pusiera antes, eu tendría a forma de hablar cal, e. Não é a mesma palavra. Então, sempre cuidado. Ponemos as letras junto com as vocales em que hago o sonido da palavra. K, separo, lhe. Aí sim, eu tenho uma boa pronúncia, não? E outra coisa também, na época que a professora estudou, eu já falei quando comecei a estudar a língua espanhola, não? Em minha época, a L e a R, a doble R, não? Elas faziam parte do alfabeto. Então, se faziam parte do alfabeto, era uma letra. E uma letra nós outras nos separamos. Então, por isso, antes tinha esta explicação. Como é uma letra não se separa. Pero como agora elas não são mais consideradas letras, elas já saíram do alfabeto, agora foram, vamos dizer, rebajadas, não? Foi quase como um Botafogo e um Vasco. Agora elas estão em la segunda divisão. Agora elas são dígrafos. Não são mais letras. Então, por isso, eu les digo, vamos separar poniendo com a letra que vai ser o sonido. ¿Vale? Perdona los que les gustam Vasco, que les gustam Botafogo, pero a professora não podia deixar esta passar, não? Agora, novena regla, nunca se pone N antes de P e antes de B. Alguém já escutou esta regra em algum lugar? Dê uma pensada. Esta regra, gente, é a mesma regra do português. Em la escola, sempre escutávamos assim. Não se põe M na frente de P e nem de B. Essa é a mesma coisa aqui em espanhol, gente. Quando temos P e B, nós vamos escrever com M. Exemplos aqui. Empezar. Empezar, eu tenho uma P. Então, neste caso, o antecedente vai ser uma M. Embalcar. Mira. Neste caso, tenho uma B. A letra antecedente, qual é? M. Então, é a mesma coisa que o português. Agora, o último exemplo. Envio. Em envio, eu tenho uma P ou uma B? Não, não tenho. Então, neste caso, escrevo com a M. Então, mesma coisa que o português, é só recordar isso. E, profe, o que seria embalcar? Mira, gente, a pessoa que entra, por exemplo, dentro de um barco, está embalcando. Então, embalcar seria o verbo que indica uma coisa, uma pessoa entrando em um barco. ¿Vale? Agora, 10ª regra. No usarás V seguido consonante, pero sí la B. Profe, não compreendi. Vamos tomar aqui primeiro nossos exemplos. Mira solo. Óbvio. Mira bem a letra V. A letra V aqui, que está cumprindo? Ela está acompanhando em la mesma sílaba
uma outra consonante? Separem aí a palavra óbvio. Ob, pausa, vio. La V aí não está acompanhando, não está seguida de outra consonante, e sim de uma vocal. Então, vou escrever com la V. Agora mira já a palavra blanco. Blanco. Eu tenho aqui uma letra para ser o sonido de ba, não é? No olviden que em espanhol la V e la B têm sonidos praticamente iguais, sempre sonido de ba, não? Eu já les mostrei a diferencita que é coisa assim imperceptível, não? Pero hay que recordar deste sonido. São sonidos iguais. Então, mira, B está junto com L. L é uma consonante. Então, neste caso, eu não posso escrever com a V, porque tem esta consonante aí. Por isso, eu escrevo com a B, blanco. Outra palavra aqui, gente, bravo. Essa aqui dá para ser duas análises. Primeiro, em la sílaba bra. Em la sílaba bra, eu tenho algo para fazer esse sonido de ba e tenho uma consonante R. Como R é uma consonante, então escrevo com B. Agora, em la segunda sílaba, bo. Este bo, gente, está acompanhando alguma consonante? Não, não está. Então, neste caso, vou escrever com uma O. Perdão, com uma V. V com uma O. Bravo. Próxima palavra, obstruir. Quando separo a sílaba, queda obs, não é? Este obs, eu tenho la B e uma S. Esta S é uma consonante. Então, neste caso, não posso escrever com la V, sino com la B. Próxima palavra, mira, braço. Bra, e eu tenho esse sonido de ba com uma R. R é consonante, e por isso eu escrevo com B. E creio que o melhor exemplo que tenho aqui, que é algo que diferencia o espanhol de português, seria a palavra libro. Mira solo. Libro. A sílaba é bro. Eu tenho que fazer esse sonido de B, pero tenho seguido uma R. R é uma consonante. E por isso eu não posso escrever como escrevo em português, porque a V não acompanha a consonante. A V não pode ser utilizada com a R. Então, neste caso, libro, em espanhol, vou escrevê-la com B. Estamos acabando, paciência, só mais um ratito. 11ª regra. Palavras terminadas em AR sempre serão masculinas. Por exemplo, vamos ter el viaje, el homenaje. E cuidado que em português, a vezes, não suele ser igual. Então, palavras terminadas em AR sempre serão masculinas. Agora, as palavras terminadas em umbre, aí elas serão sempre femininas. Mira solo. La legumbre, la costumbre, sempre femininas. 13ª regra. Esta aqui, gente, é o uso de la ye. La ye já sabemos que é uma conjunção que vamos utilizá-la para ser um valor de uma união, uma suma, uma adição. Então, por exemplo, eu quero patatas e carne. Eu quero comida japonesa e comida italiana. Então, estou unindo informações. Neste caso, utilizo la ye, que seria la e del português, não? La conjunção ye sempre vai ser utilizada, pero há um caso que temos que substituí-la para não dar problema em la pronúncia de las palavras. Então, se a palavra seguinte, a palavra que viene después de la conjunção ye, se uma palavra empeçada por I ou por HI, ela vai dar cacofonia. Cacofonia seria a junção de mesmos sonidos e de isso não consigo escuchar a palavra seguinte, não?
Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí la palabra castillos y iglesias. Si yo uní utilizando la Y, yo voy a escuchar algo como castillos y iglesias. Yo no quiero eso. Entonces, en este caso, sustituyo la Y por una E y voy a tener ahí una escucha bien de estas palabras. Mira, castillos e iglesias. Ahora sí, yo consigo escucharlas. Ahora tengo excepciones. Se la Y antecede alguma palavra que é empeçada com ditongos ya ou ya com H, não? Ye ou ye com H, yo ou yo com H, nosotros não podemos cambiar la Y por la E, sino que vai continuar como ye. Então, exemplos: água e hielo, leones e hienas. E ao começo das frases interrogativas, exclamativas, vai continuar como ye também. Mira, Isabel, onde está? Continua igual porque temos tempo suficiente para fazer a pronúncia das duas letras e por isso não vai dar cacofonia neste caso. Agora, 14ª regla, temos a conjunção o. Mira, se eu falei que a conjunção ye era para unir, la O vai ser o contrário. La O vamos utilizar para dar sentido de opção. Então, por exemplo, ¿tú quieres café o té? ¿Tú quieres chocolate o ensalada? Essa seria fácil de decidir, não? Então, mira, se esta conjunção vai seguida de uma palavra empezada por O ou HO, aí vamos cambiá-la por U para também não dar cacofonia. Mira solo, gambas u ostras. Se utilizasse la O normalmente, eu ia falar gambas ostras e não ia escuchar que tem esta conjunção. Então, cambio por uma U para escuchá-las e vou ter gambas u ostras. Assim como, por exemplo, Cuba, se fuera com uma O, não? Cuba, Honduras, não estou escuchando mi conjunção. Agora, poniendo este cambio por U, tenho Cuba ou Honduras. E agora escucho uma conjunção. Estamos acabando, solo mais um ratito. 15ª regla, se omite el artículo antes del nombre de personas, países, continentes, estados, ciudades, salvo si esses van adjetivados ou se não seja já de uso convencional. Mira, entonces, vamos omitir los artículos en estos casos de nombres de personas, países, continentes, estados, ciudades, salvo si ya sean adjetivados ou se sean de uso convencional. Entonces, por ejemplo, cuando voy a decir, gente, yo vivo en Gama, yo no voy a decir, yo vivo en el Gama, y si yo vivo en Gama. Eu não vou dizer, eu vivo em el Valparaíso. E se eu vivo em Valparaíso, não utilizo o artículo antecedendo. Mira aqui os exemplos. Antônio é simpático, vive en América, e não en la América, não? En América, pero nació en Itália, e não en la Itália, em Itália, mas especificamente em Sicília, e não em la Sicília. Aún recuerda la Sicilia de su niñez. Profe, ¿y ahora? La Sicilia ahora llevó. Mira, esta Sicilia, estoy adjetivando, estoy hablando de una Sicilia específica, sin Sicilia de su niñez. Entonces, en este caso, yo pongo adjetivo que estoy adjetivando esta Sicilia, ¿no? Es como hablarse así, yo vivo en el Gama de mi corazón. Aqui já estou poniendo uma calidade, um adjetivo para Gama. Então, neste caso, sim, se aceita. Agora, se estou falando de local, de la ciudad, de algo específico, aí, neste caso, eu não utilizo o artículo junto. E quando eu hablo de uso convencional, então, seriam os países que já levam este artículo em seu nome mesmo, em questão de uso. Então, mira, El Salvador, La Coruña, La Habana, La Paz, El Cairo, La Haya, Las Palmas, los Países Bajos. Esto ya es convencional de uso y por eso
puedo utilizar los artículos juntos. Estamos terminando, gente. Última. 16ª. No se utiliza lo para acompanhar substantivos masculinos, sino el. Eu hablo que esta é uma marca de quem está falando como portunhol. Porque muitos hablam assim, estou falando espanhol, lo niño. Ai, gente, esto hasta duelen los oídos. Não hable si esto es portunhol. Vamos utilizar para acompanhar substantivos masculinos el artículo el. Entonces, mira, el niño, el oso, el hombre. Se a profe escute alguém hablando lo hombre, a professora já hace reprovação imediata, ¿sí? Então, sempre recuerden, ele vai acompanhar substantivos masculinos. Gente, espero que todos tenham conseguido acompanhar todo, que tenham recordado estes usos e nós agora partimos para a atividade. Temos em nosso Google Classroom um formulário em que tendrán algumas frases e nestas frases há alguns errores. Então, quero que corrijam estas frases do formulário poniendo a forma correta. Então, vão a fazer o papel da professora. Encontre os errores e escreve a frase corretamente. Por último, tu vas em la atividade escrever um pouquinho sobre coisas que te gustam. Então, podem ser gustos de objetos, pode ser coisas que te gusta hacer e tudo mais. Então, dê uma mirada no formulário, hagam essas atividades e depois envíenme em Google Classroom. Solo não olviden que tiene el horário de 1:30 hasta las 23:59 de hoje. Vale a presença. Então, não deixem de fazer, não ganem falta solo por não fazer, que é coisa rapidita de fazer, vale? Espero la atividade e assim que pueda eu vou a retornar-les com o feedback da atividade, vale? Besitos a todos. Hasta la próxima.